Você sabia que nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele falou mais do reino de Deus do que qualquer outro assunto? E dentro dessas mensagens de Jesus continham muitas verdades a respeito desse reino. E hoje nós reservamos aqui 3 verdades a respeito do reino de Deus que nós precisamos saber. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu quero pedir que você fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações, dá o like, assim você vai nos ajudar e o YouTube vai passar essa mensagem para mais pessoas. Bom, Jesus ensinou a respeito de diversos assuntos, dentre eles amor, misericórdia, compaixão, dedicação, obediência e muitos outros. Porém, de todos esses assuntos que Jesus pautou, o que ele mais falou foi a respeito do reino de Deus. E hoje eu quero trazer para você 3 verdades a respeito do reino de Deus. A primeira verdade é: para se receber o reino de Deus é necessário que haja arrependimento. Isso nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus inicia os seus primeiros sermões. Ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas anterior a Jesus vem João Batista também com o mesmo sermão dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino é anunciado e será recebido mediante o arrependimento. Ou seja, para esse reino chegar até nós e se manifestar na nossa vida, será necessário nos arrependermos dos nossos pecados. Em segundo lugar, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Esse foi um requisito que Jesus apresentou numa conversa com Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E já no versículo 5 do capítulo 3, ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando nós vemos esse texto, muitas coisas que nós ouvimos a respeito da fé em Cristo Jesus não bate com a realidade que esse texto está nos apresentando. Se Jesus está dizendo que o indivíduo precisa nascer para entrar no reino de Deus, isso quer dizer que não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus. A pessoa precisa receber uma natureza divina para poder entrar no reino de Deus. Isso é um pré-requisito estabelecido por Jesus. Nós não podemos mudar. Observe que a questão aqui não é só dizer que crê em Jesus, não é só isso. E vale bem ressaltar que quando Jesus ele faz menção a crer naquele que foi enviado por Deus, no Filho de Deus, ele não está falando simplesmente de acreditar na existência, ele está falando da obediência. O tanto é que Jesus, quando se refere aos incrédulos, ele não está falando daqueles que não creem, ele está falando daqueles que não obedecem. Então, quando eu mostro que eu acredito em Jesus, não é simplesmente quando eu digo que acredito, mas quando eu me submeto àquilo que ele me apresentou, como trajetória, como caminho, para que eu venha me submeter a obedecê-lo. Então, dizer que acredita em Jesus e não nascer de novo não é suficiente para você entrar no reino de Deus. Quando nós recebemos doutrinas, tanto do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, a gente se pauta em certos textos e ignoramos esse texto do novo nascimento que Jesus fala. Porque é necessário nascer de novo para que se veja o reino de Deus, para que se receba e viva esse reino. E em terceiro lugar, o reino de Deus não é material, mas ele pode ser vivido nesse corpo físico. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo escreveu dizendo o seguinte, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus disse: mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus mostra que as manifestações espirituais fazem parte do reino de Deus. Essas manifestações que transcendem do espiritual para o físico
e alcança o indivíduo, trazendo libertação, cura, regeneração, mudança. Isso faz parte do reino de Deus, embora não seja na sua plenitude, mas todavia nós podemos vivê-lo em parte na terra. Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo especificamente que é possível alcançar esse reino por meio da fé e vivê-lo aqui na terra, em parte. Jesus disse algo a respeito do reino que nós devemos atentar. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo com isso? Em Mateus 6, versículo 33. Que em toda a nossa vida, nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Entenda, quem não nasceu de novo não tem possibilidade de priorizar aquilo que o seu coração não busca. Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, se você aplicou o teu coração no reino de Deus, é certo que você vai buscar esse reino, divulgar esse reino, fazer com que esse reino se expanda e alcance pessoas e pessoas sejam envolvidas por ele, porque isso está dentro de você. Se isso não aconteceu, é apenas mais uma mensagem, mais um assunto que você está descobrindo, aprendendo, e não passa disso. Mas quando você nasce de novo, o reino passa a fazer parte de você e você do reino. E aí é lógico que você vai transmitir essa mensagem para outras pessoas, vai levar essa novidade de vida para outras pessoas. Entenda que viver o evangelho não é estar dentro de quatro paredes, ali cumprindo ritos propostos pelos homens. Viver o evangelho é fazer parte do reino de Deus aqui na terra e levando esse reino a outras pessoas. Jesus mesmo orientou os seus discípulos dizendo: quando vocês forem pregar, anunciem que é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 10, do versículo 8 em diante. Anunciem que o reino é chegado, porque esse reino já está sendo manifesto, está entre vós. E hoje nós temos como viver esse reino. Tá? Eu queria compartilhar outro versículo com você que está em Zacarias capítulo 14, versículo 9, que diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Nós viveremos o reino na sua plenitude na terra. Esse dia chegará. E tanto os que nasceram de novo, como o nosso Senhor está esperando por esse dia. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado em alguma coisa com você. Que Deus o abençoe e até o próximo.